peça chama-se A Iguana Viúva e prometo desde já não esclarecer este título para não estragar. Ganhou o prémio Miguel Rovisco e vai estar em cena no Teatro da Trindade desde o próximo dia 20 até 20 de março. Connosco temos a autora Raquel Cerejo Martins e a encenadora Cláudia Lucas Céu. Muito boa noite. Olá. Começo, como costumo, por vos oferecer um cafezinho, apesar do adiantado da hora. Não sei se... Descafeinado, sim, para não perder o sono. Ah, desde que tenha cara de café é ótimo e mesmo que não quisessem tinha que vir porque é um adereço do programa. Portanto, Obrigada. dois já aqui estão. Ok, obrigada. A Iguana Viúva. Raquel, a opção que tomou foi a de um longo monólogo de uma mulher que conta uma história de amor, de um longo monólogo. Porque o monólogo, há toda uma tradição do teatro contemporâneo, desde do princípio do século XX, de tratar a conjugalidade e os amores, mas com personagens, em confronto, com diálogos. O teatro tem muito a ver com o diálogo, porque é esta opção do monólogo que vai descrevendo as situações. Acho que é assim, a opção do monólogo não foi pensada, aconteceu. Quanto aos confrontos, acho que apesar de estar em monólogo, a outra personagem está constantemente presente porque todo o texto é sobre essa relação. Portanto, é um monólogo, mas acho que as duas personagens estão sempre muito presentes. Eu, se visualizasse, teria agora, isto é quase uma pergunta para a encenadora que recebeu este texto assim e disse que não está habituada a receber os textos, recebeu. É verdade, a Mulher 2, as mulheres não têm nome, estão numeradas, nada de extraordinário nisso. A Mulher 1 e a Mulher 2, mas a Mulher 2 é quase um títere da Mulher 1, ou seja, ela aparece sempre condicionada pelas palavras da Mulher 1. Quase que não tem vida própria, sobretudo em cena. Eu como não sou encenador, como é que se encena uma personagem que está dependente da narrativa de outra? Essa pergunta nós fizemos logo no início dos ensaios, não é? Como é óbvio. Quer dizer que estou a fazer perguntas pertinentes. Muito pertinentes. E lá está. E outra coisa também ligada à questão do monólogo, não é? Que é de facto um tipo, um estilo dramatúrgico muito utilizado, mas até posso dizer que uma das principais razões, se calhar não foi a da Raquel, mas eu também, como escrevo para cena, não é? Uma das principais razões é por ser muito económico. Escrever um monólogo é extremamente económico em termos de produção e depois também em termos de trabalho também permite desenvolver um trabalho às vezes de maior profundidade quando se está na direção com um só ator. Nesse caso, eu de facto tenho feito esse trabalho com as atrizes, a Jéssica Atede e a Anabela Moreira, de dar uma vida própria a essa mulher que supostamente é apenas uma memória, não é? Mas uma atriz em cena não pode existir enquanto memória. Uma atriz em cena é sempre presente, não posso pôr uma atriz num passado. E por isso o que temos feito é um trabalho de construção desta personagem ter uma vida própria, evidentemente a partir das palavras que a Raquel sugere, não é, no texto, mas também outras ações que nós fomos descobrindo durante a própria interação entre as atrizes. Quer dizer que aquilo que eu li não é bem aquilo que vai subir à cena? Nunca é. Bom. Estou a trabalhar em cima de um texto que está a ser reescrito. Não, ela está a ser reescrito. É exatamente... Eu não estou a mudar nada do texto, simplesmente o texto, um espetáculo não é só um texto, não é? Um texto é uma das partes do espetáculo. E, portanto, lá está, começando pela cenografia, que não é propriamente indicada no texto da Raquel, passando pelo espaço sonoro, passando por um desenho de luz e pelo próprio trabalho que as atrizes vão propondo, vão surgindo outras histórias, não é? Que não são propriamente verbais, mas que vão preenchendo a história verbal, portanto, a peça de teatro propriamente dita, que são sempre dois objetos bastante diferentes, no meu entender, não é? A peça de teatro e depois o espetáculo. Mas a peça de teatro é feita a pensar num espetáculo, ou seja, quando escreve a peça há uma concepção mínima, não é? Do que vai acontecer em palco. Por exemplo, disse que é mais económico um monólogo, mas a outra atriz, a outra personagem está lá, portanto, a economia é a mesma porque temos, ao fim do dia, temos dois atores. Não, eu estava a falar na tradição de se escrever só monólogos, não é? E ser um monólogo assumidamente só um monólogo. Neste caso não é um monólogo, porque nós temos duas personagens, não é um monólogo, não é? É um falso monólogo, digamos assim, não é? Não vejo como é que aquilo poderia ser resolvido, se calhar até podia, só com uma única atriz. Se calhar havia essa possibilidade, usando se calhar
recurso ao vídeo, ou não sei, era possível até se calhar resolver de outra forma. Eu estava a falar da questão da economia, quando nesta tradição da dramaturgia contemporânea em escrever constantemente monólogos. Além de que também é mais fácil enquanto estrutura literária, não é? Escrever um monólogo do que escrever um diálogo. Tem uma dificuldade bastante inferior. Permite-me discordar, em teatro acho que é muito mais difícil um monólogo do que um diálogo, no sentido em que eu estou, e é isso que eu não diria que me confunde, mas que eu acho estranho nesta peça, é, nós temos, sei lá, o Bergman das cenas da vida conjugal, Albi, Quem Tem Medo da Virginia Woolf, há toda uma tradição, Tennessee Williams, com aqueles monólogos efervescentes de pessoas recalcadas em termos de género, digamos assim, não é? E é através do diálogo que se vai construindo aquilo que eu estou a ver das personagens, porque o monólogo que me tira é uma certa liberdade enquanto espectador, é uma visão só, enquanto que o diálogo, se for um mau diálogo é muito explicativo, se for um bom diálogo não há explicação nenhuma, estamos ali a ver acontecer e eu é que tenho que deduzir as tensões entre aquelas pessoas. Daí eu ter achado estranho, como mete a outra mulher em cena, como faz uns flashbacks para as raparigas, que são aquelas mulheres em jovem. Sim, mas é sempre do ponto de vista do, vou-lhe chamar narrador, não sei se até é correto a pessoa que narra esta história. Ela é a protagonista, não é? Sim, Assumidamente sempre a protagonista. do ponto de vista da protagonista. No limite até poderíamos ter esta mesma história contada do ponto de vista da outra personagem. E seria outra história com, se calhar, pegando... Porquê é que não foi feito? Está na gaveta. Porquê é que só me dá uma e não faz um Lawrence Durrell aqui do Quarteto de Alexandria? Porque me limita, ou seja, eu sinto-me como, ao ler este texto, senti-me limitada a minha liberdade de imaginar aquela pessoa, porque ela está-me a dar tudo. Sim, ainda isto por é cima... uma versão da história, efetivamente. Mas posso só dizer uma coisa que eu acho que acrescenta ao facto de termos só uma versão. É como de repente se fôssemos o melhor amigo ou a melhor amiga Exatamente. da pessoa que conta a história. E nós só sabemos a versão desta pessoa, não E sabemos temos da de ser outra. cúmplices desta pessoa. E tornamos íntimos desta versão da história. Não sabemos qual é que é a outra versão. E eu acho que uma das coisas que é mais interessante no texto mesmo é nós não sabemos porquê que aquela relação não funcionou. Não é explicado. Ainda bem que pergunta isso. Porquê é que não é explicado, além da... Pronto, a preterida deu-lhe para um ato de vandalismo, foi andar a arriscar automóveis na rua. Não tem nada a ver com a história, mas pronto, quando se tem desgosto de amor, dá-se alguma liberdade criativa. Precisamente porque é que não é explicado, porque é que nós temos uma fase muito prolongada de um desejo que está ali latente e que não se pode realizar. Sabemos muito pouco dos momentos que se realizam, que despacha e diz, pronto, isto agora é a vida conjugal normal. E depois, olha, acabou. Quer mais? Então, mandaram-me vir aqui ver isto. Quer saber mais? Mas isso é o melhor que pode acontecer ao público, querer saber mais. Não, eu acho que aqui saber quase mais fico. também, lá está, é aquilo que também não está escrito para Raquel, não é? Aquilo que as pessoas podem assistir no espetáculo. Sim. E ficar com a sua versão da história. Por exemplo, realmente o texto tem pouca contracena direta entre as duas atrizes, não é? Mas, e eu optei claramente pela encenação por manter sempre as duas atrizes em cena, porque há aqui uma coisa que eu acho que é importante que passa também no teu texto, que é quando nós estamos em perda, não é? Quando perdemos alguém que nos é muito importante, nós nunca estamos realmente sozinhos. A outra pessoa continua sempre ali. E eu optei realmente na questão da encenação em ter sempre as duas atrizes em cena, porque aquela pessoa nunca está sozinha. A casa está vazia, de facto não há nada, já perdeu tudo, a mobília, a mulher, tudo, mas aquela pessoa continua lá. Claro, da pior maneira possível, não é? Não é. Se eu estou zangado com alguém com quem desfiz uma relação, ela está se eu estou a perder, transitoriamente. tenho lá aquela pessoa, mas tenho lá aquela pessoa enquanto fantasma, não é? Porque eu queria era tê-la... É uma fase, mas depois não é. Ela depois fica apaziguada com essa memória. Ou seja, é como aconteceu Eu acho que no momento do relato ela até já está bastante apaziguada a dizer o que se passou e
ao ponto que chegou e como já... E é bastante sarcástica também, já sobre isso, já tem um certo distanciamento e ironia sobre aquela história também, não é? Portanto, há ali uma perda, e é daquelas pessoas que a vai sempre acompanhar certamente, mas life goes on. Porque há aqui uma coisa, e isso é bastante interessante. A mulher a narradora, toda a história que conta é uma história um bocado pungente, no sentido em que ela apaixonou-se por outra mulher que tinha namorados e, portanto, esteve ali a viver um amor impossível, a recalcar os seus sentimentos. Depois houve uma aproximação em que teve que se conformar a uma amizade quando o que ela queria era outra coisa. E, portanto, digamos que é a personagem frágil emocionalmente, enquanto que a outra saltava de namorada em namorada antes de... E de repente, e aliás começa numa situação em que é exatamente a inversa. É a mulher um bocado enfadada com a mulher 2, a tal livre, Desabraça-me, a querer solicitar. E quando chega o momento da relação, aquela que era o elo frágil é a dominante e um bocado esmagadora em relação à outra. É intencional esta? Claro que é. É assim, no curioso fundo, essa mulher não é tão frágil assim. Eu acho que teve a virtude da espera e eu acho que esperar é uma forma de luta e persistência muito interessante. O saber esperar pelo que se quer e que ela conseguiu chegar a conquistar a pessoa que queria. Eu nem gosto muito dessa expressão, conquistar a pessoa que queria, mas pronto. Neste caso quase que é certo. Sim, porque a presença dela foi constante e foi discreta, presente, constante e ocupou o seu espaço de uma forma, lá está, ténue até ser evidente. E sim, de repente ficou, ou seja, a pessoa que tinha mais capacidade de domínio foi perdendo isso, porque no fundo, quando se gosta de alguém, está-se bastante desarmado. Digamos que o domínio da mulher 2 existia enquanto ela era livre. Quando ela foi conquistada, perdeu esse domínio. Mas disse uma coisa, isto não é propriamente uma ação de psicologia, é mesmo para falar da peça. A ideia da espera ser uma virtude discordo inteiramente. Quer dizer, fia-te na virgem, sim. não corras. Eu também não. Senão a certa altura é doentio. Preferidas, exatamente. Sim, mas neste caso, quer dizer, há aqui a questão da orientação sexual, não é, que é importante, porque se percebe inicialmente que a mulher que é conquistada, não é? Ou pelo menos há dúvidas, isso não está clarificado. Então tem que haver, de facto, esse tempo de espera até a própria pessoa, não é? Porque ela percebia que, de facto, havia ali já um desejo, uma vontade, mas a própria pessoa ainda não tinha feito esse caminho. E deu-lhe tempo para descobrir, respeitou dar esse isso espaço para a pessoa descobrir. Pois também é uma coisa que, não sei se não estaremos já a fugir do texto, isso é um caminho, isso é um dado. Não, depende. É um dado, é algo que está lá, pode ser recalcado. Há alguns milhares de anos de história da humanidade a recalcar, a esmagar, mas é um dado, é uma descoberta, se quisermos, não é uma passagem de um estado ao outro. Não, a sexualidade Nasce é só fluida. homossexual. Não. Em alguns casos sim, noutros não. A sexualidade é uma Também coisa é que é verdade, em alguns fluida. casos sim, Não é fluida, nós não sabemos muito bem às vezes o que é que... E há pessoas que têm muita certeza sobre essa questão da orientação sexual e depois acontece determinada coisa na vida que pode ser tão simples como nós conhecermos alguém que de facto nos interessa e que é do mesmo género, coincidentemente, e começamos a pôr em causa essa nossa orientação. Portanto, acho que não é estático, não é? Acho que há aqui uma... e acho que finalmente se começa a falar sobre isso sem fechar em caixas. As pessoas são livres de, a determinado momento, perceber ou de realmente encontrar alguém que as faz mudar essa orientação. Eu acho que finalmente somos livres. Neste momento só estou mesmo só com um pé em cima da peça. Finalmente somos livres por causa de uma coisa muito interessante que acontece nesta peça, que é de poder ser normal enquanto homossexual, ou seja, poder casar. É a grande vitória da família tradicional e do modelo tradicional familiar
que o casamento, contrariamente ao que algumas pessoas que advogam esse modelo pensam, isto é uma opinião, contestem-se, faz favor, essas pessoas poderem casar é uma grande vitória dos conservadores, porque quer dizer que os critérios da família nuclear se estendem a todos e ser homossexual não obriga, neste caso, que é a história desta relação, não obriga a ser excêntrico em relação à normalidade. E isso é muito interessante, porque ela diz, não, quer mesmo casar, quer ser uma pessoa como os outros, não quer que esta minha sexualidade seja uma coisa à parte e deslocada. Não sei, eu acho que essa afirmação é polémica propositadamente, não é? É para isso que eu cá estou. Acho que não me parece que seja uma vitória dos conservadores que a comunidade LGBT tenha conseguido, de facto, alguns avanços nesse sentido, nomeadamente a questão da união de facto, do casamento, da adoção de filhos, da procriação assistida, portanto, uma série de coisas que têm sido conseguidas nos últimos anos. Porque ainda há aquele pensamento extremamente retrógrado e para mim totalmente contestável, que é a família é um homem e uma mulher, não é? Portanto, não sei se para eles se pode ser visto como eles, portanto, o tipo de pessoa com o qual eu não me identifico, que defenda que lá está, uma união homossexual tenha os mesmos direitos e tenha essa possibilidade de ter uma família. Mas o que é uma família, não é? Esta é a pergunta que eu coloco. Essa pergunta tem aproximadamente 1 ou 2 milhões de anos. Exatamente. Portanto, não, eu digo conservador, no sentido em que eu sou do tempo em que já sou um bocadinho mais velhinho, em que a homossexualidade ou era reprimida e era tremendo, ou era assumida como uma cultura à parte. E de repente nos anos 60, quer dizer, estávamos aqui a construir uma utopia, um mundo diferente, só por sermos homossexuais. Exatamente. Como hoje, e defendo, tenho que me atravessar também quando digo estas coisas, como defendo bastante esta ideia do casamento, há uma normalização, ou seja, é uma família como as outras, não tem que ser uma coisa diferente. E nesse sentido, é como as mulheres votarem, não é? No princípio do século, que geralmente eram mulheres de alta sociedade que tinham esse problema, não eram as operárias. Sim. E, portanto, eram as mulheres ser cidadãos como os outros, não eram ser um caso à parte. A ideia de se tornarem normais, ponha lá as aspas onde quiser, é uma conquista. Procuro exatamente o mesmo, ter alguém que os ame, ter filhos, ter um núcleo de... Por amor de Deus, não estejas de acordo comigo. Não, mas estou. E a peça também está de acordo, a peça e o espetáculo. Ora, isto torna mais candente esta ideia de ser o antes e o depois e nunca a batalha conjugal. Nestas peças que eu referi, o centro é sempre... a família é um campo de batalha. Não é? Verdade, Tennessee Williams, todos. Tudo. A família é um campo de batalha. O que curto-circuitou a família burguesa, a família moderna, se quisermos, não é? Porque antes da idade moderna a família era outra coisa completamente diferente. A família, como é feita por indivíduos independentes, tornou-se um campo de batalha. E não está cá isso. Temos o antes, temos o depois. Sim, mas quando temos o sofrimento e a sedução. A personagem está a falar, o campo de batalha está no entorno. Estamos a visitar o campo de batalha no fim da batalha. Conseguimos ver os destroços de guerra, completamente. Não estamos Acho aqui a que falar... podem contar quer os homens, quer os cavalos. Mas não são destroços tremendos, ou seja, não há no encadeamento e na escrita... porque é uma escrita sempre, lá está, ela está a falar depois do acontecido, inclusivamente depois da... não há uma erupção emocional muito forte neste diálogo, porque é já o diálogo de alguém que já passou por isto. Posso temer que isso não suscite arrepio no espectador? Ou seja, ele está a ver uma história já contada. Não há aquela... Vai haver, porque esse conflito está a ser colocado com o espectador. Ou seja, ela fala... Agora é a encenadora que me tem que explicar como é que vai fazer aqui a questão isso. é, ela está, porque assim, nós não estamos num dispositivo que é um dispositivo teatral, não é cinema, não é? Em cinema, se calhar, lá está, poderíamos aceder ao pensamento desta pessoa, porque é quase o que acontece, não é? Esta mulher está basicamente a falar em voz alta. Como estamos num dispositivo teatral e eu sou completamente contra a quarta parede, não é? A quarta parede já foi estourada há não sei quantas décadas, e portanto o que eu faço aqui é colocar
a atriz, neste caso a Anabela Moreira, que faz a primeira mulher, em contacto constante com o espectador. E, portanto, as dúvidas, aquilo que ela está a viver e as dúvidas que ela vai colocando são também colocadas em simultâneo ao espectador. Não é teatro interativo, não é isso? Bem-vindo, Sr. Best. Exatamente. E, portanto, há essa ligação e o espectador não vai conseguir... Ela fala para o espectador? Fala muitas vezes diretamente para o espectador. Portanto, se quiserem dormir, não venham ao Teatro da Trindade, não vão conseguir. Está bem, ninguém vai ao teatro para dormir. Então, tanta gente, infelizmente, tanta gente. Eu durmo melhor em casa. Não vou gastar dinheiro para dormir num teatro. Mas, pronto, isto são opções que se tomam. E mais uma vez estou a falar só com o pé na peça. Também não vou ao teatro para ser incomodado. Ou seja, incómodo é a minha vida. Não é para ser incomodado, mas é para ser incomodativo, digamos. Porquê? Porque o espetáculo para mim não é um exercício passivo para os espectadores. Mas pode ser a procura do sublime, do belo. Claro que sim. Do conforto que eu não tenho no dia-a-dia, conforto no sentido, aquela velha coisa que se diz que em tempo de guerra é que se fizeram os musicais. Quer dizer, destruição eu tinha cá fora, ia lá dentro é para ter alguma coisa de bom. Verdade. E este texto, nesse sentido, não é contundente, no bom sentido da palavra. Não é um texto para agredir. Não é aquela coisa horrível que se costuma dizer do murro do estômago. Sim. Quer dizer, Essa frase também me mata. Sim, eu não vou ao espetáculo para levar murros, não é? Queremos bater no Murros tenho no dia-a-dia. Claro, A Cláudia chegou tarde à gravação porque esteve no trânsito. Isso é um murro. Não é? Portanto, vamos ao espetáculo para acrescentar. Claro, é isso, para pelo menos pensar sobre aquilo que se está ali a falar. E, por exemplo, nós estamos a falar aqui desta questão de uma relação homossexual com este nível de à vontade e de conforto, mas é uma questão que ainda não é assim tão confortável, não é? Nós estamos aqui no centro urbano. Estamos em Lisboa, nem todas as zonas do país, as pessoas estão assim ainda tão à vontade, continuam a suicidar-se, não sei quantas, não consigo dizer os números, mas há um número específico sobre isso, e não é assim tão pequeno quanto isso, de pessoas que se suicidam graças à sua orientação sexual, porque não são inseridas socialmente, porque sofrem discriminação sobre isso, e portanto não é ainda um tema assim tão pacífico quanto isso. Estava-me a lembrar, eu sou de uma pequena aldeia, tenho lá as minhas raízes e é engraçado como há um transexual nessa aldeia e como as coisas evoluíram e como gerou uma aceitação extraordinária. Também é verdade que há aquela velha coisa de esta é dos nossos. Não, que é uma história que eu conto sempre. Uma vez estava, eu sou sportinguista, estava num jogo de futebol e um dos jogadores da equipa adversária era negro e atrás de mim estavam fulano a fazer aquele Eu a certa altura irrito-me e digo: olá, Parvalhão, sabes quem é o nosso capitão? Era o Oceano, que era negro. E ele respondeu: mas este é dos nossos. Portanto, quando é dos nossos há uma tolerância que não é para os outros. Mas também, vamos lá ver, estamos num meio social e político e económico onde estas coisas são tratadas como uma liberdade provavelmente única no planeta. Há sítios muito piores. Claro que sim, não digo, mas ainda assim não é uma coisa que já está totalmente consolidada socialmente, não é? Portanto, acho que é sempre bom fazermos espetáculos sobre isto, falarmos sobre isto. O espetáculo vai estar 2 meses em cena, é uma coisa rara. Nós temos aqui às vezes um problema para convidar espetáculos porque de repente fazemos as contas. Entre saber o espetáculo e o programa ir para o ar já foi. A Cláudia teve em dezembro um espetáculo que só teve um dia em cena. Verdade. Mas vai ser reposto em março no Teatro Nacional. Pronto. 2 semanas. Mas isto é tremendo, porque é que estas coisas, há um investimento enorme e depois está 4, 5 dias e desaparece? Eu realmente fico, o Diogo Infante e o Teatro da Trindade têm tido esta política de manter mais tempo os espetáculos e eu acho que então nesta sala de estúdio é mesmo imprescindível, né? Porque a sala é tão pequenina, com uma carreira de 3, 4, 5 dias quase não conseguia levar público nenhum. Não é? Mas é o que acontece demasiadas vezes. É porque tem a ver com a linha de programação, tentar... Não é? Há muitas companhias, há pouco espaço e depois tentar encaixar toda a gente assim de uma forma e acaba por ser... Onde isso nos levava, a ideia de encaixar toda a gente em vez de dar ao público a possibilidade de ver as coisas que gosta. Pois. Bom, mas felizmente esta peça vai estar 2 meses, de 20 de janeiro
a 20 de março, e não explicámos porque é que se chama Iguana Viúva, se querem saber vão lá ver.